O carnaval chegou e é um período de muita festa, muita alegria, mas também é um momento que acende o alerta para um assunto importante: a segurança das mulheres. Infelizmente, nos últimos anos têm crescido os casos de assédio, importunação sexual, e é por isso que eu estou aqui com a doutora Esmeralda Lana, advogada, presidente da Comissão de Direito das Mulheres da OAB aqui de Feira de Santana. Doutora, fala um pouquinho para a gente, né? Por que é que casos como esses têm crescido tanto nos últimos anos? A gente tem que o crime de importunação sexual, ele é uma novidade legislativa a partir de 2018. Então, até 2018, a gente não tinha um crime específico de importunação sexual. A gente esbarrava numa lacuna legislativa que tratava, por vezes, como uma contravenção penal. Então, a partir do momento que a gente tem um crime que está previsto no artigo 215A do nosso Código Penal, a gente também começa a trazer os números, os dados para esse tipo de crime. Então, de 2018 para frente, que a gente começa de fato a mapear e que as mulheres e as pessoas em si, elas têm consciência de que esse crime, ele existe e que tem uma pena de 1 a 5 anos no nosso Código Penal. O que a lei considera como importunação ou assédio sexual? A gente precisa diferenciar importunação de assédio sexual. São dois tipos de crime. O assédio, que é o termo comum que a gente utiliza, ele é utilizado nas relações de hierarquia, de trabalho, tem uma pena inferior. Já a importunação sexual é aquela que ela é vivida no âmbito, né, das festas, seja privadas, seja um carnaval, uma micareta, e que, trocando em miúdos, trazendo para o popular, é aquela encoxada, é você palpar, né, apalpar, tocar no corpo de uma mulher sem consentimento, utilizar para satisfazer os seus desejos sexuais. Então, a gente tem o crime de importunação sexual, que ele pode acontecer em qualquer ambiente, e a gente tem uma pena muito maior exatamente por conta de casos que acontecem no transporte público, nas festas, e aí a gente fala beijo, né, forçado, né, puxar o cabelo, puxar pelo braço, agarrar. Então isso é considerado importunação sexual. A gente fala, depois do não, tudo é não. E quais são os principais crimes cometidos contra as mulheres durante os períodos de folia? A gente tem a importunação sexual, que os números eles aumentam. Pode acontecer também crimes, né, de violência física, ou seja, agredir, bater, e às vezes por conta de uma relação, né, por uma relação familiar, doméstica. Então, um pai que encontra a filha na festa e agride, então a gente já aplica a Lei Maria da Penha, um irmão que agride a irmã, então um namorado que encontra, né, a namorada na festa, enfim, ex-namorado também, a gente, né, tem esses tipos de violência. Então, xingar, né, que é uma violência moral. Então, imputar um crime também é uma violência moral. Então, esses tipos de crime, eles acontecem muito, de ameaça, mas o que, infelizmente, nós temos maior quantidade acontecendo é o de importunação sexual e, infelizmente, também de estupro, quando a gente tem os dados das últimas festas, né, de mulheres sendo estupradas quando vão ao banheiro. Então, são dados sensíveis, mas que a gente precisa falar, precisa alertar, porque também quando a mulher ela não consegue consentir, quando ela está, né, sob o efeito de álcool, é um estupro de vulnerável, ou seja, é um crime que é mais grave ainda. É lamentável, né, esse tipo de situação, esses dados, e um dado importante, né, dados do Instituto Locomotiva apontam que 78% das mulheres, elas sentem medo de frequentar o carnaval justamente por conta de situações de violência, e 45% já foram vítimas, infelizmente, de algum tipo de violência durante as festas. Então, você que vai para o carnaval, você que vai brincar, tenha um olhar atento para as mulheres, não é não.